Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No programa de hoje vamos conversar com a Rebeca Otero. Ela coordena a área de educação aqui na Unesco, sediada no Brasil, aqui em Brasília, de onde nós gravamos o programa agora para você que nos acompanha. Seja bem-vinda, Rebeca, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com todos vocês. Prazer tê-la conosco, Rebeca. Eu gostaria que você, inicialmente, pudesse nos falar de uma maneira mais geral, né? O que é a Unesco e qual é o seu papel no Brasil. Muito bem. A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, para as Ciências e para a Cultura. A Unesco, então, é uma agência especializada das Nações Unidas. No âmbito das Nações Unidas, nós temos vários tipos de instituições. E a Unesco é uma agência especializada nesses temas. A Unesco ela tem 5 áreas de mandato. Primeira área de mandato é a educação, né, que é uma área, vamos dizer assim, carro-chefe, né, mas também tem a cultura, onde nós temos toda a questão do patrimônio histórico, do patrimônio material e imaterial, né, que é na área de cultura. Nós temos a área de ciências humanas, onde a gente trabalha, por exemplo, Criança Esperança, a área toda de desenvolvimento social, projetos sociais, né? A área de ciências naturais, onde nós atuamos nas questões relacionadas à sustentabilidade, meio ambiente, preservação dos oceanos, de águas, etc., né? E uma área que chama comunicação e informação, onde nós trabalhamos a liberdade de expressão, temas como a liberdade de expressão, temas como inteligência artificial, tal. Eu coordeno a área de educação aqui no escritório da Unesco no Brasil. E essa área de educação, obviamente, ela tem uma interface, uma interligação com todas as outras áreas da Unesco, especialmente com essa área de comunicação e informação, que trabalha as tecnologias. Então, quando trata-se de educação para as tecnologias, nós temos uma atuação bastante forte, conjuntamente com os colegas dos outros setores. A sede da Unesco, ela fica em Paris, na França, tá? A Unesco ela é formada por países membros, como toda a Organização das Nações Unidas, ela é formada por países membros. Hoje, atualmente, na Unesco, temos 193 países membros, que aprovam todo o programa que a Unesco trabalha. Então, a cada 2 anos, nós temos uma conferência que chama Conferência Geral da Unesco. Essa conferência geral, ela aprova os diversos programas, o programa de educação, o programa de cultura, o programa de ciências humanas, etc. Então, esse programa é aprovado por todos esses 193 países e, a partir daí, nós trabalhamos em busca desse programa. Além disso... E faz a adaptação dele ao país onde está atuando, no caso aqui o Brasil. Exatamente, vou chegar aí. A gente faz a adaptação para uma atuação nacional, vamos dizer assim. Além desse programa que nós temos, que eu estava contando para vocês, nesse programa que é aprovado, né, a Unesco também atua nos marcos internacionais da própria ONU, das Nações Unidas, que é aprovado na Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Unesco trabalha muito para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um marco, digamos assim, para todas as instituições das Nações Unidas, incluindo as agências especializadas como nós. E aqui nós temos, na minha área de educação, um foco especial no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que é alcançar uma educação inclusiva, equitativa, de qualidade e contribuir para a aprendizagem ao longo da vida de todas as pessoas, né? Então, a Unesco ela atua muito nesse ODS 4 e ela é líder para a implementação do ODS 4 em todos os países. Além disso, a Unesco ela se divide numa série de instituições mais descentralizadas, digamos assim, que são institutos especializados, como o nosso Instituto de Estatística no Canadá, o Instituto de Educação Técnico e Profissional na Alemanha, né? E nós temos aqui no Brasil um escritório nacional, que é o escritório da Unesco no Brasil, onde nós atuamos, que fica localizado em Brasília, e esse escritório
ele atua nacionalmente, mas também faz toda a interface com outros escritórios, com os escritórios regionais que nós temos no Chile, no Uruguai, em Cuba, em vários outros países. Também temos vários outros escritórios nacionais, por exemplo, como é o do Peru. Então, é uma gama, um leque grande de instituições, porque a gente tem que estar acompanhando esses 193 países e a implementação do nosso programa nesses 193 países. Tá? Então, isso é mais ou menos como se configura, e a gente também trabalha intersetorialmente com as outras agências da ONU, como é o caso da Organização Mundial de Saúde, como é o caso do Unicef, outras instituições que também fazem parte da ONU e atuam conosco também, e especialmente com os governos, no caso do Brasil, com o governo federal, com os governos estaduais e com os governos municipais, onde nós desenvolvemos uma série de projetos de cooperação e fazemos uma convergência entre o programa da Unesco, o programa que a Unesco tem e também as prioridades nacionais. Então, hoje, por exemplo, no campo da educação, o Ministério da Educação está priorizando a questão da alfabetização de crianças, da educação integral, também a questão da tecnologia, das escolas conectadas. Então, são prioridades para o país, estão dentro do programa da Unesco e nós, então, trabalhamos também nesse programa. Perfeito. Estamos conversando com a Rebeca Otero aqui na sede da Unesco, no Brasil, em Brasília, e conversando com ela agora, vamos dar detalhes sobre a atuação que ela desenvolve na área da educação e discutir, sobretudo, temas fundamentais, que é a questão da presença do celular nas escolas e também do uso devido ou indevido da inteligência artificial por parte de estudantes e de professores. Gostaria de te perguntar agora, Rebeca, antes de entrarmos nesses detalhes, do nosso tema principal, sobre de que maneiras na área de educação vocês atuam, né? Quais são as frentes de trabalho na Unesco que são coordenadas por você aqui? Então, como eu estava falando, a Unesco ela tem um programa de educação a ser seguido e também o nosso Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4. Esse objetivo ele tem 7 metas a serem alcançadas pelos países, então a gente apoia os países a alcançarem essas metas, e tem também 3 metas de implementação, como, por exemplo, formação de professores, bolsas de estudos, etc. Então, a gente também apoia os países para alcançar essas metas. Além disso, nós temos, no Brasil, dado um foco bastante grande para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4.7. Por quê? Porque o Objetivo Sustentável 4.7, ele fala de direitos humanos, ele fala de igualdade de gênero, ele fala de desenvolvimento sustentável. Então, para nós, e de educação para uma cidadania global. Então, para nós, esses temas, eles são muito importantes, porque no Brasil, a gente ainda precisa desenvolver muito esses temas. Porque você vê bem, a questão do acesso à educação. O Brasil hoje, ele tem um acesso bastante elevado, né? A gente tem vaga para os nossos estudantes. Os estudantes conseguem ter uma escola próxima à sua casa, e pública, gratuita, né? E conseguirem suas vagas na escola. No entanto, muitas vezes, a qualidade dessa educação está deixando a desejar. Então, nós precisamos atuar para melhorar essa qualidade. E a qualidade ela está relacionada principalmente à formação dos professores. Os professores são elementos chaves para a educação, né? A Unesco acredita nisso, acredita que os professores são fundamentais. E esses professores, eles têm que estar bem preparados. Então, eles têm que entender o que é o objetivo maior da educação, porque o objetivo maior não é só a transmissão de conhecimento cognitivo. Nós precisamos ter uma educação que leve realmente a transformar aquela criança num indivíduo que qualifique a sua vida, que qualifique o seu planeta, que seja o que a gente chama uma educação para uma cidadania global, né? Que tenha respeito, que respeite os direitos humanos. Então, isso é fundamental que a educação transmita. E, principalmente, é importante que a educação leve esse jovem, né, a realmente aprender a aprender.
Porque aí a gente entra um pouco na tecnologia. Hoje em dia as informações... Conhecer uma ferramenta, né, que ele mesmo possa utilizar e ganhar autonomia do seu aprendizado. Então, a educação, ela tem aqueles 4 pilares, né, que todos os educadores que estão nos vendo já conhecem, né, que é o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a fazer e o aprender a conviver. Então, se a educação ela dá esses 4 pilares, né, ela realmente forma um cidadão global. E muitas vezes a gente para em um pilar só, né? Então, é importante esse aprender a aprender, para ele poder, após a escola, após o período formal de educação, poder desenvolver o seu conhecimento. Todos nós continuamos aprendendo. A aprendizagem é uma coisa ao longo da vida. E nós precisamos entender que ela é ao longo da vida e que a escola tem que dar as ferramentas para os estudantes para eles continuarem aprendendo e crescendo nas suas vidas. Isso vale para escolas, universidades, instituições de ensino tudo, de maneira geral. Desde da educação infantil até o ensino superior. Nós temos que ensinar o jovem a aprender. E hoje, infelizmente, ainda... no Brasil a gente ainda tem muitos problemas. Muitas vezes eu falo com pessoas de universidades que recebem jovens que não entendem completamente o que leem. Então a gente vê às vezes jovens no segundo ciclo do ensino fundamental que não conseguem ter habilidades básicas em matemática, em leitura. Então nós precisamos melhorar essa qualidade e precisamos entender essa complexidade da educação, né, e fornecer isso para os nossos estudantes. Então, por isso, esse 4.7, o objetivo 4.7 do ODS 4 é muito importante, e esse aprender a aprender nos leva à questão da tecnologia, que a tecnologia nos coloca muitas informações na mão e a gente tem que saber o que fazer com isso. E esse é o coração da nossa entrevista. Eu gostaria de saber qual é a sua visão quando nós pensamos no seguinte, né? O celular como um instrumento que gera muita dispersão para quem está e para quem não está dentro de uma sala de aula, seja ela do ensino fundamental, do ensino médio ou mesmo superior. O celular ele dispersa a atenção. Até quem não está dentro da sala, você pega, às vezes, vai utilizar um WhatsApp para falar com a pessoa, de repente tem várias outras mensagens, você acaba se desviando daquele assunto, esquece o que ia fazer. Às vezes você vai para uma rede social e acaba se dispersando. E há um outro problema, além dessa dispersão, que é o seguinte, se as pessoas já não liam tanto, hoje parece que a situação foi ficando pior com esse vício, sobretudo de redes e mídias digitais, porque cada vez mais o espaço dos caracteres para você comunicar alguma coisa vai diminuindo. Até vídeos, hoje em dia até filmes, né, estão sendo cada vez mais reduzidos, o que prejudica até o processo de aprendizado. Então, qual é o seu ponto de vista em relação ao celular em sala de aula e na mão de crianças e adolescentes? Então, a tecnologia ela não pode ser vista assim como demonizada, vamos dizer assim. Ela vem para contribuir, para complementar, né? Agora, obviamente, a Unesco já provou isso, porque nós fazemos anualmente um relatório de monitoramento global da educação. E esse relatório, até o ano passado, ele era temático, e nós tivemos um dos temas desse relatório, a questão das tecnologias. E o que esse relatório trouxe é que a tecnologia, quando mal utilizada, quando utilizada para outras finalidades que não as finalidades pedagógicas, ela pode atrapalhar, tá? Mas ela deve ser utilizada para fins pedagógicos. Agora, a Unesco foi a primeira instituição que teve a coragem de dizer, olha, a tecnologia, se mal utilizada, traz problemas. Então, a gente precisa, primeira coisa, os professores têm que dominar a tecnologia. Muitas vezes a gente vê, não todos, obviamente, mas alguns professores que não têm um traquejo muito bom com a tecnologia, eles têm receios, porque a tecnologia coloca o conhecimento do professor em xeque. O professor fala, aqui o aluno já está checando no Google, na inteligência artificial, aquela informação e trazendo novos componentes. Quando isso acontece, de certo modo, até é bom. Mas, assim, na maioria das vezes, as pessoas estão conversando no WhatsApp durante a sala de aula. Aí é o uso equivocado. Aí é o uso equivocado. Exato,
esse uso equivocado, ele realmente prejudica, ele dispersa, ele tira a atenção. Da mesma forma que uma conversa paralela dentro da sala de aula, não é diferente. Mas na sua visão, o celular ele deve estar na sala de aula ou não? Considerando, inclusive, que o nível de conexão não é igual para todos e também dentro de uma sala de aula, nem no país como um todo, e também os níveis dos aparelhos também não são os mesmos. Então você tem uma desigualdade nesse contexto também, né? E a questão desse prejuízo de gerar uma dispersão dentro de sala de aula. Não seria melhor que ele, na sala de aula, não existisse? Então, a Unesco ela não tem um posicionamento sobre essa questão. Não há nada escrito assim, proíba ou não proíba. A Unesco nunca indicou proibição. Há países que já proibiram, né? Sim, há países que já proibiram, aqui no Brasil também, temos estados que já proibiram e etc e tal. Então, mas a Unesco nunca disse proíba ou não. O que a Unesco coloca é realmente essa questão da utilização para fins pedagógicos. No entanto, a gente tem que ter esse cuidado de que os professores se apropriem da tecnologia, saibam utilizar para fins pedagógicos e que os estudantes tenham o compromisso de não utilizar para outras finalidades. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, pessoalmente, eu sou a pessoa que eu gosto muito do diálogo e do convencimento. Então, por exemplo, quando eu tinha minha filha pequena em casa, eu não tampava uma tomada, eu dizia a ela, não coloque o dedo aqui, porque você vai tomar um choque. Né? Então, eu acho, esclarece, eu sou dessa opinião. Mas isso vai variar do contexto do país, do contexto da escola. Então, isso não é uma coisa que você fala uma regra e ela vai valer para todo mundo. Cada contexto tem as suas diferenças e a gente tem que ir avaliando. Né? Então, por exemplo, o secretário do Rio de Janeiro proibiu, ele acha que ali naquele contexto a proibição é mais indicada. Então nós temos que ir avaliando caso a caso, mas o que a Unesco, quanto a Unesco fala é que a utilização deve ser para fins pedagógicos, a utilização para outras finalidades atrapalha, mas que a tecnologia pode contribuir muito com várias questões educacionais, trazendo novas metodologias. Por exemplo, a área rural que não tem biblioteca. A tecnologia pode trazer muitas publicações, suprir essa questão que está faltando ali numa área rural, por exemplo. Então, a tecnologia tem muito a acrescentar e nós temos que aprender a conviver com ela, porque não tem mais como fugir da tecnologia. A tecnologia já está, né? Perfeito. E falando sobre a chamada inteligência artificial, porque é uma discussão se realmente é inteligência, porque inteligência me parece que é do ser humano, né? Que é até o que nos diferencia dos animais irracionais. Ali parece que aquelas tecnologias elas pegam uma série de informações produzidas pelos próprios seres humanos e, de certo modo, dinamiza e dá um resultado quando você faz uma pesquisa, mas o raciocínio ele não pode ser terceirizado, ou pode ou deve? Não, a inteligência artificial é uma ferramenta, né? Uma ferramenta baseada em probabilidade, baseada em uma série de informações existentes na rede, colocada pelos próprios usuários. Então, ela é uma ferramenta muito potente e com uma evolução muito rápida. Aliás, a tecnologia evolui muito rápido e o que a gente tem que tomar cuidado é que a regulamentação tem que evoluir também. Porque muitas vezes a tecnologia caminha muito rápido, mas a regulamentação não consegue alcançar. Quando regulamenta um determinado ponto, a tecnologia já avançou muito. Né? Como é o caso das plataformas de redes e mídias sociais digitais. Né? Então, a Unesco ela já vem falando de inteligência artificial até muito antes de estar assim, tão popularizada, né? Tem várias publicações. A Unesco teve uma preocupação muito grande, que é a questão ética, de nós não reproduzirmos nessas ferramentas de inteligência artificial estereótipos e problemas que possam ocorrer. Então, essa preocupação com a questão ética da inteligência artificial é uma coisa real. A Unesco produziu uma série de publicações sobre isso, vem produzindo, vem trabalhando com diversos cientistas. As nossas cátedras, só no Brasil nós temos 3 cátedras que trabalham em inteligência artificial.
Também estamos preocupados com o acesso para não criar um fosso muito grande entre quem tem tecnologia e quem não tem. Então, nós temos que pensar, por exemplo... Uma desigualdade nesse acesso. Exatamente. Pensar, por exemplo, numa inteligência artificial desplugada. Nós temos uma cátedra que trabalha isso para áreas que têm acesso mais remoto à internet. Então, temos que pensar diversas formas de poder dar a oportunidade a todos de usufruir da tecnologia com ética e com responsabilidade. Isso é o que a Unesco traz. E tem mais um ponto. Nós desenvolvemos um marco referencial para a inserção nos currículos da inteligência artificial para estudantes e para a formação de professores. Esse marco referencial está disponível no site da Unesco, gratuitamente, unesdoc@unesco.org, e pode ser acessado, inclusive, em português. Unesdoc? Entra no site da unesco.org, tá? Ali coloca Unesdoc, já vai para a área de publicações, ou clica na área de publicações. Ali pode colocar inteligência artificial, IA, e que já vai para as publicações. Elas estão em várias línguas, mas temos em português esses dois: marco referencial de inteligência artificial para estudante e marco referencial de inteligência artificial para professores. Coloca esse título, vai encontrar. Estamos conversando com a Rebeca Otero, que coordena a área de educação da Unesco, na sua representação aqui no Brasil, que está sediada em Brasília, onde nos encontramos neste momento em que gravamos essa entrevista, né, para você que nos ouve e nos assiste. Eu gostaria de te perguntar, Rebeca, né, há uma preocupação sobre do mesmo jeito que muitas tecnologias geraram uma certa preguiça em relação a alguns comportamentos do próprio ser humano, o uso da inteligência artificial não geraria uma preguiça, ou não estaria gerando uma preguiça com o raciocinar de muitas pessoas que às vezes recorrem para ela dar uma resposta pronta? É muito comum professores reclamando pelo Brasil inteiro de que o aluno foi fazer um trabalho, uma prova, fez tudo praticamente com a inteligência artificial, e às vezes é fácil o professor perceber que ele foi fruto de uma inteligência artificial. Eu mesmo já peguei isso de alguns alunos, né, até de monografia de TCC que foram feitos, né, utilizando chat A, chat B. Né? Então, assim, isso não pode gerar uma preguiça de pesquisar, de raciocinar, que limite o desenvolvimento cognitivo dessas pessoas? Eu acho que a gente corre um risco disso acontecer, mas eu não diria assim. Eu acho que a pessoa que não quer pensar, que não quer trabalhar, que não quer fazer, ela vai ser em qualquer contexto, ou no contexto com tecnologia, ou no contexto sem tecnologia. A gente sempre teve aluno que cola, aluno que copia de enciclopédia. Assim, isso acontece. No contexto da tecnologia é mais fácil, você entra lá, ele dá tudo rapidamente, etc. e tal, né? Então, é um contexto, mas nós precisamos entender, né, que um ponto que eu acho bem importante de nós vermos o que é adequado para cada idade. Acho que a Unesco fala isso, esses marcos referenciais, etc. O que é adequado para cada idade, né? E outra, há que se ensinar o jovem de hoje como pesquisar, como checar informação. Tem que ter alfabetização midiática e informacional. Então, assim, não é tudo que aparece ali. Eu tenho que saber dar os parâmetros para poder ter uma boa resposta. Então, é uma nova forma de trabalhar, de elaborar as coisas. Mas, claro, se ele vai numa coisa bem básica, ele vai sempre ter uma resposta muito semelhante, etc. O que acontece é que a pessoa tem que pensar também, e tem que aprender a pensar utilizando a tecnologia. E a tecnologia, ela vem para poupar tempo, ela nos poupa tempo, ela nos ajuda muitas vezes, se bem utilizada. Se não é bem utilizada, realmente aí se perde, né? Se perde em pensamento, em conhecimento. Esse não é o mesmo argumento que alguns utilizam, por exemplo, em relação às plataformas de redes e mídias digitais, que são as empresas privadas de comunicação, né, estrangeiras, como WhatsApp, YouTube, Instagram,
o próprio Google, né, e as demais, o Twitter, né, que agora é o X, né, não sei, às vezes as pessoas falam, mas isso é bom para se informar, mas na verdade termina levando a pessoa para um caminho de lazer, ou de entretenimento, ou de outras coisas que desviam aquele foco, né, e eles são, digamos assim, os algoritmos, eles são viciantes, né? Eles são viciantes e limitantes também. São feitos para isso. Então, acho que aí é um outro aspecto. Aí não é a inteligência artificial, são as redes sociais, as mídias sociais, que são plataformas de entretenimento, entre aspas, e que te levam muitas vezes a ficar rolando aquelas telas e que vai te envolvendo. Influenciam no debate público, eles também contribuem com as formas de, digamos assim... Influencia muito no debate público, porque todos podem colocar informação. Há muito ataque à democracia, uma série de coisas, porque se fala, discurso de ódio, há de tudo, né? E a mesma coisa não pode ser dita porque se fala, a inteligência artificial bem utilizada vai gerar tais e tais benefícios, como se dizia também com essas plataformas. Mas na prática a gente acaba vendo que isso vai tomando outros caminhos. Eu vejo de formas diferentes, sabe? Eu vejo de formas diferentes. Eu acho que essas plataformas, elas têm que ser regulamentadas, tá? E muitas vezes a gente vê as pessoas entram e elas se retroalimentam no mesmo grupo, que pensam similarmente. É o que chamam câmaras de eco. Câmaras de eco, as bolhas. Então, isso a gente tem que estudar melhor para ver como atuar nessa questão. Não é bem uma questão de educação, mas uma questão de comunicação, né? E eu acho que, nesse aspecto, eu vejo que há que ter uma regulamentação, né? Principalmente para questões, por exemplo, como pedofilia ou outras coisas desse tipo, que levam muitas vezes as pessoas a formas de comunicação, informações que vão levando para lugares que a gente muitas vezes acha que não são adequados, né? Então, eu acho que tem que ter algum tipo de regulamentação, tem que ser muito bem estudado, tem que ser muito visto, né? Eu acho que a proibição é meio complexa aí, porque eu acho que é muito difícil. A regulamentação é o caminho. Mas eu acho que a regulamentação é o caminho. Eu acho que a Europa tem feito regulamentação, outros países têm feito, e o Brasil também está nesse caminho, um pouco da regulamentação, que eu acho que vai ser bem interessante trabalharmos nisso, até para não correr esse risco, por exemplo, como essa questão que eu falei muito séria com crianças, né, de pedofilia, ou de abuso, ou mesmo o discurso de ódio, as fake news, a influência numa eleição, isso tudo, mas isso é uma questão de comunicação. A interferência no debate público, né, também. Exato. E na eleição, porque onde há crescimento da extrema-direita do mundo ou perturbações da democracia, isso está colocado, já é um fato, existe a presença das plataformas de redes e mídias digitais que são quase na sua totalidade empresas estrangeiras, com exceção do TikTok, mas também que passa por um processo de pressão para que ele venha a ser adquirido por empresa americana, né, que detém todo esse controle. E há uma preocupação nesse caso porque, por exemplo, há até membros dessas empresas que passaram a compor, por exemplo, um governo de extrema-direita, como o governo do Trump, no caso o representante do X, né? Mas aí eu te pergunto, nesse caso, o que é que você enxergaria de diferente em relação à inteligência artificial? Então, eu vejo que são ferramentas completamente diferentes. Uma é de comunicação, que são as mídias sociais, e a outra é uma ferramenta muito potente de informação e de compilação de informações e de produção, porque a inteligência artificial, ela pega uma gama de informações e ela cria alguma coisa nova. Então, ela cria uma coisa diferente do que existe, né? Mas tem que ser checada, tem que ter ética, tem que ter... você tem que saber demandar para poder ter resultados interessantes, e ela pode ajudar, se bem utilizada, a poupar tempo, por exemplo, a compilar bases de dados. A gente levava anos, às vezes, para trabalhar determinadas bases de dados, que ali ela trabalha em segundos. Então, isso eu acho uma grande vantagem. Algo mais mecânico, digamos. No entanto, tem que ter muita atenção, porque a inteligência artificial, ela cria uma coisa nova, ela não só te dá a informação, como, por exemplo, um site de busca, ela cria, e que você tem que saber checar. Exatamente, você tem que saber checar, você tem que perguntar quais são as fontes que ela utilizou, você tem que checar aquelas fontes, se elas são fontes verdadeiras ou não.
Então é bem... Pode contribuir para fomentar realidades paralelas, que têm sido bastante diversificadas? Olha, eu não sou especialista nessa área de comunicação, de focada nisso, mas eu não sei, isso eu não posso te responder. Perfeito. E de que outra maneira, né, já caminhando para próximo de finalizar a nossa entrevista, você recomendaria, digamos assim, o olhar para essas ferramentas? Para o celular, dentro ou fora de sala de aula, para a inteligência artificial, dentro e fora de sala de aula, e para as plataformas de redes e mídias digitais, dentro e fora de sala de aula? Eu acho assim, o uso, por exemplo, do celular na sala de aula vai do contexto, vai do professor. Eu acho que tem que ser usado de forma pedagógica, nunca para outras finalidades, tá? Então, esse é o meu ponto de vista. A aula tem que ser uma aula do conteúdo da aula, etc. e tal, com vistas à aprendizagem. Então, isso, da questão do celular, eu acredito nesse aspecto. Eu acho que nós temos que focar realmente no uso pedagógico do celular em sala de aula. A proibição ou não, acho que vai do contexto, conforme cada escola, cada secretaria de educação, cada país, dependendo do seu contexto. Agora, é importante que os pais estejam muito atentos às suas crianças, ao uso que elas fazem, ao tempo que elas gastam na internet ou no celular, né? A questão do sedentarismo, nós precisamos nos exercitar, as crianças principalmente, elas precisam aprender que elas têm que se exercitar. Eu acho que é importante os pais regular um pouco a questão do tempo que as crianças gastam na tecnologia, para que elas possam fazer outras coisas, para que elas possam pegar um livro e ler sem ser na tela de celular, para que elas possam brincar. O brincar é importante para a criança, para que elas possam skate, socializar. De carrinho de rolimã, como tem no Nordeste. Amarelinha, para elas socializar. Interagir com as outras, né? Porque você vê, eu falei os 4 pilares da educação: aprender, aprender a ser, a virtude, a postura, a ética, aprender a fazer coisas, a ter uma profissão, e o aprender a conviver. O conviver na educação, ele é fundamental, porque a socialização traz uma série de benefícios para as habilidades emocionais daquela criança, para quando ela se torna adulta, ela ser um adulto que tenha suas habilidades controladas, que não perca o controle em determinadas situações, que não se deprima, que tenha uma saúde mental boa. E essa convivência dentro da escola, dentro da sociedade, é importante. E muitas vezes você olha, você entra numa sala e está todo mundo ali no celular. Isso. Agora, não adianta também a gente querer falar que as crianças têm que fazer assim se o pai está lá no celular o tempo todo. Hoje você entra numa casa, você vê, agora aí, quem estiver me assistindo, se não tiver 2 ou 3 aí no celular, eu acho que é raro, porque sempre estão ali no celular, olhando aqui, escutando ali, mas estão aqui no celular e com a cabeça baixa, problema de cervical e várias outras questões. Então, os pais também têm que se policiar, os adultos têm que se enxergar. Outro dia eu estava num metrô na China, eu olhei a escada rolante, assim, era uma escada grande, estava todo mundo assim no celular. Eu falei, meu Deus, que mundo é esse? Que mundo é esse, né? Então, a gente tem que se policiar. Os exageros não são bons na vida, né? Então, o exagero do celular, o exagero do uso da tecnologia não é bom, né? Então, é importante a gente usar para se ter os benefícios, porque é interessante, a inteligência artificial poupa tempo, nos dá informação rápida, compila dados que nós seríamos incapazes de compilar sozinhos, etc. e tal. No entanto, tem que ter uma dosagem. Tem que ter uma dosagem, tem que ter um balanço, né? A gente tem que abrir espaço nas nossas vidas para outras coisas, para o lazer, para uma conversa, para um diálogo. Hoje a gente não vê mais um diálogo em casa, né? Então é importante ter um diálogo. E na sala de aula também, a convivência infantil com as outras crianças, a brincadeira, a amarelinha, o peão e etc. e tal. A brincadeira é muito importante porque ela faz parte da formação. Para você formar um jovem cidadão global, ele tem que ter esses 4 pilares de educação. Então é muito importante tudo isso. Muito bem. Quero agradecer a Rebeca Otero no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda. Você que coordena toda essa área de educação aqui na Unesco, sediada em Brasília, no Brasil.
Eu deixo um momento final para suas despedidas junto a quem nos acompanha. Não, eu que agradeço o convite de participar do programa, né? E estamos sempre à disposição. A Unesco é uma organização de todos, né? Uma organização dos países, é uma organização que está aqui para trabalhar em prol da educação pública, da educação para todos, sem deixar ninguém para trás, incluindo todas as pessoas. E agradeço muito o convite para poder estar compartilhando um pouco esse pensamento que a gente tem aqui na Unesco do Brasil. Muito obrigada. Obrigado, Rebeca. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.